Um vídeo de Elden Ring que eu prometi ver um vídeo de Elden Ring aqui. Vamos lá. Eu prometi, é o vídeo da história. Tem uma galera que tá querendo muito minha opinião a respeito de como é que a história tá agora, como é que o pessoal, sabe? Como é que tá agora a história e tudo. E é o seguinte, eu não tenho a mínima ideia do que tá acontecendo no Elden Ring, eu tô por fora demais do que tá acontecendo no Elden Ring. Mas eu digo com sinceridade pra você, se um dia eu voltar, eu não quero voltar para jogar, eu quero voltar pra história. E provavelmente eu pararia só pra ver pelo YouTube, tá ligado? Eu pararia para ver no YouTube, provavelmente. Vamos lá conferir. Para não dar copyright no vídeo, eu vou colocar aqui a Friere para vocês dançando aqui. Vamos lá, deixa eu colocar aqui para vocês aqui. Vamos reagir aqui o vídeo. Vamos lá, embora. Só lembrando, vai estar na descrição para quem quiser ver. Vamos ver como é que tá a história do The Ring, velho. Que é... Apertei o botão errado aqui, velho. Aqui. Vamos lá. Como tudo começou o The Ring, né? Salve pessoal, tudo certo? Eu só quero ver como é que vai funcionar. Se eles, não sei se eles vão querer linkar o Punish com o The Ring. Vamos embora. Esse vídeo vai ser um pouco diferente do habitual. Hoje trago a lore sobre o mundo do Ultra Waves, para vocês que têm curiosidade e querem saber como tudo isso se iniciou e como o lamento afetou a realidade conhecida. Então vem comigo que eu vou te contar tudo. Se vocês gostarem desse tipo de conteúdo, eu posso trazer mais. Agora chega de enrolação, sejam bem-vindos. Quem fala aqui é o Gabriel. Caso goste do conteúdo, convide a se inscrever, já deixa o seu like e agora já sabe, prepara um lanche, senta na cadeira e me acompanha, porque lá vem história. Bom, a nossa história se desenrola no planeta Fala, Deumbanes, boa noite. Vamos conferir aqui a história do The Ring atualizada. Vamos lá. Solaris. A história do The Ring atualizada. Vamos lá. Vou botar do início pro Deumbanes acompanhar com a gente aqui. Vamos lá. Deumbanes, vamos lá. Vamos conferir a história do The Ring atualizada. Vamos lá. O que tá acontecendo no jogo? Vamos embora. Cadeira e me acompanha, porque lá vem história. Bom, a nossa história se desenrola no planeta Solaris Sol 3, também conhecido como Solaris 3 ou apenas Solaris, e como seu próprio nome diz, ele é o terceiro planeta do sistema solar, um mundo de caos e mudança, onde as velhas regras do mundo são descartadas. No início de tudo, esse planeta costumava ser um mundo comum e pacífico, assim como o nosso. As antigas cidades eram bem desenvolvidas, com Oi? Então teve aqui o Honkai veio pra cá? Oi? prédios, comércios, áreas residenciais, escolas, carros, até um sistema de metrô. Uma civilização completa, habitada por adultos, crianças, famílias e animais. Mas em algum momento, de forma misteriosa, o fenômeno Wave Worm aconteceu. E então, tudo mudou. Da Terra, surgiram fendas por todo o planeta, e delas se emitiam luzes brancas que subiam até o céu. A partir daí, a Terra foi sacudida por fortes abalos sísmicos, que destruíram tudo. Até a própria geografia da Terra foi afetada. E logo após, seguido por tsunamis gigantescos, com ondas furiosas, que devastavam as cidades costeiras. Uma catástrofe... Caraca, isso aqui tá pior do que o Honkai, caraca. Não, pior que o Honkai foi de forma pior, cara. O Honkai foi de forma pior. Aqui ainda tá no céu ainda, velho. Sem precedentes. Mas quando tudo parecia que não poderia piorar, então da parte mais profunda das fendas, eles emergiram. Milhares de monstros, criaturas bizarras, que nunca foram documentadas na história humana, apareciam por todo o planeta, provocando a destruição e o caos por onde passavam. Então a humanidade soube o que era o verdadeiro terror. E logo após isso, uma gravação de rádio da Marinha foi transmitida mundialmente, onde era mencionado um Leviatã enorme, com características de um narval, e junto a ele, milhares de monstros menores. As criaturas atacaram e destruíram todas as embarcações antes de invadirem a costa das cidades antigas, seguido pelo que foi um enorme tsunami, e não demorou muito para que o caos e a destruição se instaurasse. Só lembrando, o Honkai ele veio de forma pior. Sabe por que ele veio de forma pior? Cara, o Honkai ele atacou até... Tipo assim, até o momento, pelo que eu sei, hatches, sabe, não existem em Ultra Ring, tá ligado? Então, sim, enquanto não existir algo tipo assim, nível hatcher, pra mim, isso aqui ainda foi pouco. Ainda foi pouco, pra ser sério. E logo toda a Solaris 3 foi afetada pelo fenômeno. Então, uma após a outra, as antigas cidades caíram, prédios reduzidos a escombros, os governos e a economia colapsaram e a humanidade se encontrava à beira do extermínio. A realidade foi totalmente dilacerada. Esse evento ficou conhecido como o Primeiro Lamento. Os primeiros 100 anos após o lamento estão envoltos em mistério. As civilizações humanas atuais não têm a mínima ideia sobre as batalhas travadas durante esse período. O tempo se passou e o que temos sobre as antigas civilizações atualmente são apenas ruínas, resquícios do velho mundo, marcas deixadas pela destruição. E Traduzindo, os caras trouxeram o conceito de era antiga e era atual, velho. Tem alguém lá de dentro que gosta de Honkai, velho. também alguns registros do passado. Então, neste novo mundo, tudo vive em constante mudança, onde a destruição, o caos e o renascimento coexistem, onde as velhas regras do mundo são inválidas e os conhecimentos humanos
humanos são descartados, onde desastres correm soltos o tempo todo pelo planeta. Agora toda a humanidade enfrenta uma luta incansável, tentando sobreviver e resistir nesta nova era, enfrentando o desconhecido com uma determinação inabalável, em busca de pôr um fim a este tormento. E com o lamento, surgiram os chamados fenômenos Wave-Worn, que ocorrem de maneira imprevisível, que se tem conhecimento de 5 tipos de fenômenos distintos, que são a formação do mar Ethereum, a chuva retroativa, a nevasca e a perda de gravidade. O mar Ethereum é um tipo especial de fenômeno climático anormal, onde o céu se assemelha à superfície do oceano, só que de cabeça para baixo. A chuva retroativa é como energia remanescente e registra eventos através do tempo e do espaço. A E Reverse 99 Reference? chuva invoca ilusões de eventos passados. É Reverse 99 Reference, igualzinho a Reverse 99. Inclusive, pra galera que tá vendo esse react, próximo mês nós vamos trazer o Reverse 99, a collab de Assassin's Creed. E antes de se formar, a chuva retroativa passa por 3 estágios, começando com uma simples chuva normal, depois as gotas de água flutuam completamente paradas no ar e por fim as gotas de água caem ao contrário, indo para cima na direção do céu. A nevasca é outro fenômeno climático anormal, que se forma a partir de frequências de ar gélidas e se assemelha a uma nevasca comum, mas é uma tempestade de gelo altamente destrutiva. Esses tipos de tempestade podem durar algumas horas ou até mesmo dias. Os ventos são tão fortes que é como se lâminas te atravessassem e é tão frio que as queimaduras de gelo são extremamente severas e geram ferimentos gravíssimos. E é possível ter uma hipotermia em menos de 20 minutos. Entrar em uma dessas tempestades pode ser uma sentença de morte e não se sabe o que tem lá dentro. Já a perda de gravidade são áreas onde existem espaços onde o tempo não flui, portanto permanecem suspensos no ar. Eu vi que eles fizeram uma referência ao Fate, que foi ao Santo Graal, que eles colocaram 3 buracos negros no céu, velho. Ou pelo menos separados das forças gravitacionais que são aparentes no resto do planeta. Um exemplo são as ruínas da cidade de Port City, que foi totalmente destruída pela perda de gravidade. Por isso que é possível ver aqueles prédios que ficam flutuando suspensos no ar. Todos esses fenômenos têm um efeito erosivo no mundo Solaris 3, fazendo com que o planeta passe por várias alterações ao longo do tempo. Isso acabou virando toda a realidade conhecida de cabeça para baixo, alterando as leis da física, matéria, energia, até o próprio ecossistema foi afetado. Então o planeta inteiro foi transformado, criando uma realidade totalmente nova. Agora tudo que existe no mundo de Ultrawaves passou a ser constituído por frequências e ondas sonoras. E como a própria Yin Yang diz durante a história, tudo no nosso mundo é feito de frequências. E quando diz tudo, é tudo mesmo, desde uma pequena pedra até o próprio ar que respira. É, literal, mas tem suas mudanças. Tem suas mudançazinhas. Só que o Honkai é de forma exagerada, que ainda pode se dizer que é pelo menos de uma forma, não é exagerada. É de uma forma, não é, é organizada. Porque eles pelo menos, até onde eu gravei na história, eles pelo menos sabiam quando ia acontecer. O Honkai não, o Honkai ele surgiu de uma vez. Surgiu de uma vez. Quando eu gravei, eles pelo menos sabiam quando ia aparecer. Por exemplo, aquela chuva de cabeça para baixo, que eu esqueci teu nome. Quando tinha uma invasão de Taste Discord. Quando tinha uma invasão de Taste Discord, eles sabiam o que ia acontecer, antes de isso acontecer. Que teve até aquela criatura que eles apareceu lá no horizonte, tinha até o Jinyan também. Aí, eles sabiam o que ia acontecer, tudo, porque eles tinham previsto. Eu me refiro ao fato deles mudar as leis da física. Não, eu sei disso, mas uma coisa é a diferença do Honkai. O Honkai acontece assim do nada. Aqui, pelo menos, tem um... Mesmo depois de eu ter morrido... Pois é, cara, mesmo assim, entendeu? Ainda contaminando. Eu tô falando que aqui é de forma organizada, entendeu? Os caras pelo menos sabem quando vai acontecer. Mas em meio a toda essa destruição e caos que o lamento gerou, com o tempo, os humanos se adaptaram e aprenderam a utilizar o próprio problema ao seu favor, usando todo o conhecimento em prol do bem maior da humanidade. E com os avanços em pesquisas, a comunidade científica descobriu a energia remanescente, que acredita-se... Essa energia remanescente a gente viu lá naquela história da Shurikipi, velho. Que é a forma... Que eles até entraram naquele buraco negro lá. mais pura e completa... Quer dizer, ela entra no buraco negro. ...de energia de frequência e registra informações que são capazes de transcender o tempo e o espaço para existir em uma forma estável. E com isso, a humanidade pode ser capaz de entender a história das antigas civilizações. E também com o progresso nas pesquisas, acredita-se que o fenômeno Wave-Worn altera a matéria e as informações e a energia são convertidas em frequências vibratórias. Devido a esse fenômeno, a superfície da Terra foi alterada. Então os cientistas descobriram a tacetita, uma substância que pode reter permanentemente a energia remanescente, e é uma grande fonte de energia que começou a ser processada para fins militares. E de fato, foi descoberto que ela é capaz de destruir discórdias TAST e absorver frequências, e passou a ser utilizada como material para a criação de armamentos e aprimoramento de armas. E com todas as informações que foram obtidas com as pesquisas, a humanidade criou uma nova tecnologia chamada de Terminal Pangu, um tipo de banco de dados em forma de uma que é a cabaça.
cabaça que é capaz de absorver resquícios de frequências deixados pelas discórdias Tast e armazenar suas informações, e são utilizadas como material de pesquisa para estudar essas criaturas, e também para fornecer uma vantagem durante o combate. E por meio dos estudos e pesquisas mais aprofundadas sobre as fendas misteriosas que aparecem pelo planeta, os pesquisadores chamaram esses locais de campos Tast, e as criaturas que Eles surgem chamam Tarsid. É porque é a versão em português, né? A gente chama a versão em inglês. Na versão em português é assim, mas na versão em inglês é Tacid. dessas áreas Tacid. foram chamados de discórdias Tast. Mas afinal de contas, o que são os campos e as discórdias Tast? Bom, campos Tast, Tast Fields ou campos silenciosos, acredita-se que são desses locais de onde se originam todas as discórdias Tast. Os campos Tast é como se fosse um portal, ligando nosso planeta, através do tempo e do espaço, ao mundo dimensional desconhecido, através do que é chamado de cordão de ressonância branco. Será que eles vão fazer referência ao, tipo assim, universo Honkai, universo... Igual lá no Guns lá, tipo, universo Honkai, os caras têm que fechar as portas do universo Honkai. Cara, seria interessante, velho. E falam até que é possível entrar nessas fendas e lá dentro presenciar uma outra dimensão. Ui? Tipo um Marquanta? Uma espécie de mundo invertido completamente destruído. Onde Caraca, tipo um Marquanta, velho. Os caras... Não é possível que o The Ring criou, tipo, o conceito de Marquanta, só que de modo diferente, velho. os céus e os mares trocam de lugar. E como esses campos aparecem? Bom, é preciso que certos fatores aconteçam para que um campo Tast se forme. É necessário que um fenômeno Wave-Worn aconteça, por exemplo, o mar etéreo ou a chuva retroativa. Esses dois fenômenos costumam ocorrer juntos, e quando eles aparecem, um campo Tast está prestes a se formar. Esses campos surgem em qualquer lugar. No entanto, é imprevisível aonde eles vão aparecer. Uma maneira de se identificar um campo Tast é observar se no local possui uma marca em forma de cruz no chão. Essa é uma marca Tast. Se ver uma delas, então você está num campo Tast. Mas lembre-se, caso não seja capaz de enfrentar o que esses campos trazem, a sua melhor opção é fugir para o mais longe e o mais rápido que você puder, sem olhar para trás. No entanto, o mais comum de se observar são as criaturas que emergem desses campos, trazendo o caos e a destruição. Essas criaturas estranhas são conhecidas como Tast Discords, e também são chamados de anomalias do silêncio ou discórdias Tast. São seres sencientes formados pela mais pura frequência do caos. Geralmente são criaturas disformes que estão sempre e em constante evolução. Uma característica muito comum das discórdias Tast são as marcas douradas que todos eles possuem. Esses são seus núcleos, o que os permite absorver e se fundir com outras frequências. As discórdias Tast têm um comportamento muito semelhante ao de predação, caçando e atacando outros seres vivos, precisando constantemente consumir outras frequências para manter a estabilidade e evoluir. E quando as frequências são espalhadas e recombinadas, uma nova discórdia Tast nasce. E quanto mais frequências as discórdias absorvem, mais fortes e maiores elas ficam. Mas com isso, mais frequências precisam ser absorvidas. E com o passar do tempo, a necessidade por mais frequências só aumenta. Por isso, as discórdias possuem um impulso instintivo para consumir e se fundir com outras frequências para se sustentar, em uma batalha constante para manter a sua existência. E sem a absorção de novas frequências, o resultado é a decadência gradual e a eventual aniquilação dessas discórdias, fazendo com que, em algum determinado momento, elas simplesmente desapareçam. E conforme essas criaturas absorvem e se fundem com outras frequências, tendem a imitar as habilidades, formas e comportamentos de suas presas, influenciados pelos tipos de frequência que consomem. As discórdias Tast são classificadas em 4 categorias: comum, elite, overlord e calamidade. Os de classe comum são os mais numerosos, porém são fracos, mas não os subestime. Essas criaturas ainda são muito perigosas. Esses tipos de discórdia compensam sua falta de força em número, por isso nunca atacam sozinhos. Sempre vão atacar em pequenos grupos ou em grandes hordas. Isso faz com que se tornem um verdadeiro desafio até para combatentes experientes. Os de classe elite já são mais fortes que os de classe comum e são muito mais perigosos. Para terem ideia, um único indivíduo elite é capaz de derrotar facilmente cerca de 50 soldados treinados. Só combatentes muito habilidosos conseguem enfrentar essas criaturas em batalha, mas ainda tem o risco de não sair com vida. Os de classe Overlord estão em outro patamar. São extremamente fortes e poderosos, podendo sozinhos exterminar um exército inteiro, o reduzindo a nada. Pouquíssimos voltaram com vida de um embate contra essas criaturas, e os que sobreviveram retornaram traumatizados e nunca mais foram os mesmos. E os de classe Calamidade, como o próprio nome diz, eles são a própria encarnação da destruição e do caos. Este tipo de discórdia possui tanto poder que são altamente destrutivos, representam um perigo à existência humana, são capazes de reduzir cidades inteiras a escombros. Hatcher? Oi? Hatcher reference? As discórdias Tast, Hatcher reference? assim como os animais, possuem espécies, o que diferencia uns dos outros. Mas como saber qual é a espécie? Bom, isso vai depender do tipo de frequência que a discórdia absorve e imita. No Ultra Waves possuímos 4 espécies. A primeira espécie são os Speren, mimetismo humanoide, tem a capacidade de ficar sobre 2 pés e podem imitar traços ou características humanas, podendo utilizar instrumentos para luta. Um bom exemplo é o Crawlers, que imita um cavaleiro, só que um detalhe bem interessante é que mesmo que ele imite um cavaleiro, ele não vai conseguir entender
o conceito de cavalaria, tornando um fantasma de guerra, ou seja, ele só imita, mas só que o conceito e o treinamento ele não tem. Já os de espécie Oler é ao contrário, mimetismo animal ou orgânico, como o próprio nome diz, esses tastes tendem a imitar animais e plantas, por exemplo, o Bellborn, que é uma tartaruga, os lobos e os ursos. Também temos os de espécie Tranquilates, que são terrestres e inorgânicos, são tastes que possuem características ou aparências que se assemelham a rochas ou outro tipo de material. Um exemplo são os prismas e os golem de pedra. E por fim, os de espécies Tatquais, forma de objetos, tastes que tendem a se fundir com objetos criados por humanos, por exemplo, a aberração mecânica, o tanque, o semáforo e o carapacer. Quando uma discórdia taste é eliminada, pode ocorrer de sua energia de frequência permanecer em uma forma espectral dourada, que é conhecida como reverberação, e o terminal que todo ressonador carrega é capaz de... Ih, vazou, hein? Ele tá utilizando aquele mod, hein? Ele tá utilizando aquele mod. Só lembrando, o Turing Graves hoje ele não tem PTBR, é que ele tá utilizando um mod por fora, que não é distribuído pela própria empresa, para você utilizar. Ih, vazou, hein? Vazou, hein? Vazou, hein? Vazou. Não é possível. Não, não é possível. Não, não vazou. Não é possível. Não, agora eu quero ver. Não é possível que o cara realmente... Não, ainda tem gente que faz, ó. Ainda tem gente fazendo Ainda tem gente utilizando o mod ainda, velho. Tem gente utilizando o mod ainda, velho. Caraca. Galera, é o seguinte. Na época, eu não sei se deu ban, não, mas aí é com vocês aí, tá ligado? É com vocês aí. Se dá ban, não dá ban. O cara tá dizendo... Ih, rapaz, vazou, hein? coletar e registrar essas reverberações, transformando-as em ecos, e as suas habilidades de combate podem ser replicadas através do módulo Databank, o que permite que os ecos sejam utilizados em combate, e dependendo dos ecos, é possível que o ressonador se transforme neles brevemente. Os humanos também geram frequências, então quando um humano morre, ele também deixa reverberações, assim como os ecos, e as discórdias podem absorver frequências humanas. E o que acontece quando uma frequência humana é absorvida? Bom, isso aqui é algo muito interessante sobre as discórdias TAST. Quando elas consomem a frequência de um humano, além de adquirir o seu comportamento, também tende a herdar os desejos e a última vontade desse humano, às vezes até adquirindo a capacidade de falar, mas isso é raríssimo de acontecer. E aí, gostaram da história do Turing? Quer dizer, até o momento vocês estão gostando? Compensa ou não voltar a jogar? Vou já dar minha opinião no final. Dou minha opinião. Em meio a todo esse caos, existe uma fagulha de esperança, um grupo de indivíduos com habilidades sobre-humanas que possuem a capacidade de ressoar com certas frequências e controlá-las ao seu favor. Esses indivíduos são chamados de ressonadores, que são identificados por uma marca escura em forma de onda em seus corpos, chamada de marca TAST. Esses sobre-humanos são os únicos capazes de derrotar as discórdias TAST, e eles são a última linha de frente para que a humanidade um dia possa pôr um fim a esse apocalipse e acabar de uma vez por todas com o lamento. E como um humano se torna um ressonador? Bom, com as mudanças das leis naturais, existem certas circunstâncias para que o ressonador desperte. Por exemplo, ter algum contato intenso ou prolongado com energia de frequência, sofrer algum tipo de forte trauma emocional ou já nascer com a capacidade de ressoar com frequências. Dependendo da frequência que o ressonador ressoa, pode resultar o surgimento de um poder sobre-humano. Esse poder é chamado de forte ou simplesmente a habilidade de ressonância, e pode ter diferentes elementos: aero, electro, fusion, glácio, havok e espectro. As habilidades de um ressonador são frequentemente influenciadas por suas experiências passadas ou mente subconsciente. O forte de um ressonador é composto de inúmeras faixas de ondas invisíveis, e quando essas faixas de onda são compiladas, elas formam uma cadeia de ressonância completa. Só vai começar daqui a 3 anos. Eu acho que vai ser igual a hora do Punish, o pessoal tá começando a se importar agora. Como também a collab do Devil May Cry tá chegando, sei não, hein? Só vamos ver como chegar mais na frente. Mesmo assim, o pessoal tá começando a gostar do Punish só agora, depois de 3 a 4 anos. Não, quase 5 anos. Só agora. O pessoal tá se importando com o Punish. Talvez o Turing seja assim, velho. Então o forte do ressonador recebe um upgrade de poder, o tornando mais poderoso. Os ressonadores possuem um padrão de ressonância único que determina suas habilidades. Cada ressonador é classificado da seguinte forma: natural, mutante, congênito e artificial. Ressonadores naturais despertam e desenvolvem seus poderes naturalmente ao longo do tempo, mas não nascem com eles. Então a Shangli, o Kaosharo, a Jiangxin, o Ling Yang, a Taoki, a Yan Yang e o Wan Wu são ressonadores naturais. Ressonadores mutantes despertam e desenvolvem seus poderes em resposta a algum tipo de estímulo ou gatilho, por exemplo, fortes emoções ou até mesmo traumas em um determinado momento de suas vidas.
Oi? Então a Carlota, o Jian, a Danjin, o Mortef, a Sanhua, a Xixia, a Baizi e a Yu são ressonadores mutantes. Ressonadores congênitos já nascem com aptidão para ressoar com as frequências, então acabam manifestando seus poderes em uma certa idade. Então a Eileen, a Jinxie, a Zeze, a Verina, a Encore e o Aalto são ressonadores congênitos. E por fim, ressonadores artificiais. Sim, também é possível criar ressonadores de forma artificial. Com as pesquisas e os experimentos, foi descoberto que é possível forçar um humano a ressoar, mas isso pode ser muito arriscado, podendo resultar na morte ou na criação de um taste altamente destrutivo. A Camélia e a Shorekeeper são as únicas ressonadoras artificiais, mas pelo seu alto risco, foi decretada uma lei proibindo totalmente a criação de ressonadores artificiais. Mas ainda tem aqueles que não seguem as leis. Eles são conhecidos como fráxidos. A Fráxidos são um grupo extremista obcecado em fundir humanos com o Discordias Taste. Informações indicam que conduzem pesquisas sobre indução artificial de habilidade de ressonância. Isso inclui integrar ecos com corpos humanos, por meio de modificações mecânicas e genéticas, visando considerar indivíduos comuns poderes de ressonadores. A Fráxidos é uma organização que atua ativamente em várias regiões, e são responsáveis por inúmeros incidentes maliciosos e ataques terroristas ao redor do mundo. Dizem que os membros da Fráxidos estão em uma missão há muito tempo, com o único objetivo de fazer com que a humanidade avance por uma nova era de evolução. Atualmente, eles mostram um grande interesse no despertar da segunda ressonância, e eles são famosos por usarem máscaras de contenção, que parecem ser usadas para suprimir a reação de rejeição dos componentes Taste no corpo. E o efeito colateral é que as emoções também são suprimidas, perdendo a própria sanidade, e essas máscaras também são usadas para induzir o overclocking. Overclock ainda tem esse? O que é um overclocking? Quando a capacidade mental de um ressonador sobrecarrega, pode resultar na perda de controle do seu forte. Isso é conhecido como overclocking, que é caracterizado de 3 formas, se baseando no seu nível de gravidade. O excesso de energia e ressonância prejudica tanto o ressonador quanto seus arredores, e em casos extremos, o excesso de energia pode até se manifestar como um campo Taste destrutivo. Os efeitos exatos do overclocking dependem do forte, portanto os sintomas do overclocking e o tipo de dano que ele causa são exclusivos de cada ressonador, e em alguns casos podem causar mudanças e mutações permanentes e irreversíveis no corpo, tanto na aparência quanto no físico, e na pior das hipóteses, o overclocking pode levar à morte do ressonador. Alguns exemplos de overclocking são o Mortef, que possui um dos braços e parte do seu tórax cristalizado, com algum tipo de material vermelho que lembra escamas, e com essa mutação houve um aumento significativo na sua temperatura corporal, resultando na manifestação intensa de flutuações de frequência. Outro exemplo é a Yang Yang, que teve um forte trauma emocional e a perda temporária do controle do seu forte, causando danos ao seu corpo, mas os efeitos com o tempo se estabilizaram, mas o seu corpo passou por alterações, fazendo com que as pontas do seu cabelo se assemelhassem apenas. Também tem a Sanhua, que diagnósticos revelam que a erosão de frequência afetava a percepção de objetos da Sanhua, causando uma explosão de energia de frequência, aumentando a propagação de erosão, causando um overclocking, mudando a cor das suas pupilas de cinza para vermelho. E por fim a Camélia, que possui a classificação máxima de overclocking, um dos casos mais graves já registrados. Seus sintomas progrediram para somatização vegetativa de corpo inteiro. Essa condição resultou na degradação da fala, desorientação cognitiva e episódios de dor. O gatilho que desencadeou o seu overclocking permanece indeterminável, mas em alguns casos raros, o overclock de um ou mais ressonadores pode acontecer ao mesmo tempo, e com isso pode ocorrer a formação de um campo Taste. Um exemplo disso é o campo Taste da cidade portuária de Gyashu. Ele foi formado como resultado de um grupo de Midnight Rangers fazendo overclocking durante uma missão, e também há casos em que o overclocking e a eventual morte de um ressonador criaram uma esfera sonora. Uma esfera sonora que se forma dessa maneira reflete a personalidade e as emoções de seu criador durante seus últimos momentos. Isso resultou na criação do Infernal Rider. É à toa que a gente vê lá um local só pra ele, velho. Fica lá naquele lugar onde tem o buraco negro, lá em cima. E nessa realidade de destruição e caos, surge alguém que pode ser capaz de mudar tudo. E é aqui onde eu e vocês, nós jogadores, assumimos o papel do Rover. E como todo bom protagonista, possui uma grande importância no enredo da história. E com isso, antes de sermos introduzidos no mundo do jogo, podemos ver uma mulher misteriosa, que tem todo um ar de divindade ou entidade cósmica. Ela não possui um semblante maléfico, mas sim um olhar gentil e sereno, e é ela quem coloca a marca Taste na mão do Rover, o tornando um ressonador. E depois disso, somos lançados em uma fenda dimensional, onde nós chegamos em Solaris 3, onde iniciamos a nossa jornada no mundo de Ultra Waves, cheio de belas histórias para conhecer, com reviravoltas, emoções e, é claro, muita ação e combate. E com essa deixa, eu me despeço de vocês, porque esse vídeo já ficou gigante. Se o conteúdo te agregou de alguma forma, te convido a inscrever. Ó, eu vou ser sincero com vocês aqui agora. É hora do Kevin dar opinião, que o pessoal queria ouvir minha opinião.
Beleza. Kevin, a história do Elden Ring é boa? É, tem potencial. Mas eu não tenho um pingo de vontade de jogar. Tipo assim, se eu voltasse hoje é por causa da história. Mas eu nem ia jogar o jogo. Cara, a lore do Elden Graves tá bagunçada pra caramba por causa dos eventos. Por isso mesmo que eu não voltei a jogar e desisti. Por causa disso. Muita gente criticou. Eu fui uma das pessoas, eu larguei. Larguei. O Turing Graves tem uma história muito boa. Mas infelizmente eu só não volto porque eu precisaria entender a lore de alguns eventos. Porque tem evento que linka com a história principal. E às vezes eventos que trazem coisas que estão na história principal que só apresentaram em evento. Da mesma forma que Genshin tá fazendo a mesma forma. Genshin tá fazendo a mesma coisa. E isso tá acabando com a expectativa de muita gente. Da mesma forma aqui. O The Ring Graves eu só não voltei até agora porque eu não quero mais uma dor de cabeça pra mim. Genshin já é uma dor de cabeça pra mim. Pra mim entender, porque tem que correr atrás dos eventos. E tem gente que não quer gravar evento. Aí, o The Ring Graves só Lost, é praticamente Lost Media achar os eventos aqui. Porque não tem uma praga de um brasileiro que não grave. Eu era o único. Arreguei. E é o seguinte, eu não tenho um pingo de vontade de jogar o The Ring, mas em breve, se tiver ligação com o Punish, eu começo a jogar. Jogar não. Ver a história gravada em algum lugar da internet. Se não, eu desisto. Desisto total. Mas eu não tenho um pingo de vontade de jogar. Um pingo de vontade de jogar por causa da lore ser bagunçada. Entendeu? Vamos lá. No meu ponto de vista, o Triangle Greaves se cai de uma pessoa morrendo e escolher por ser um deus para salvar o mundo para matar o rei demônio. Eu tenho teoria de dizer que aquela menina lá em cima é a Lúcia, velho. Eu queria muito que fosse dizer que fosse a Lúcia para confirmar que existe um mundo paralelo, sabe? Essas coisas. Porque se a Kuro Games fizer isso, seria muito interessante. Nota, a Kuro Games já tem 2 jogos novos que vão criar, que é o Projeto Nana, e tem um novo que saiu agora, que eu até esqueci o nome aqui, deixa eu pegar o nome aqui. Eu sei que é o Projeto Anana e o M. M. Não, MI. Que é os 2 novos jogos. Cara, se eles têm dinheiro pra criar novos jogos, por que eles não traduziram o jogo? Também acho que pode ser a Lúcia de Olhos Vermelhos. Cara, se for a Lúcia, vai ser outra dor de cabeça, mas eu nem vou correr atrás da história. Nem vou correr atrás. E se eu for correr atrás, é daquele jeito lá. Eu vou esperar alguém contar. Pois é. Só que é acendida. Sei lá como é que vai funcionar aí. Vamos ver como é que vai funcionar daqui pra frente. Se a Sakura Games ela vai investir aí, tá ligado? Mas na minha opinião, eu não. Desanimado total, velho. Saber que, pô, tu tem que ver os eventos e tal. Já é bagunçada a história de Genshin. Imagina o terreno, tá ligado? Pelo menos Punish ele tem uma ordem cronológica que a gente pode seguir. Aqui não, aqui é bagunçado, velho. Mas é isso aquilo.